Bom dia. Bom dia. Bom dia. Não vem com essa, não. Bom, Não vou falar, tá bom, tudo bem. seguinte, muita fumaça nos jornais, né? Muita enrolação na imprensa, Renan Calheiros, etc. Todo mundo de olho no que vai acontecer no domingo. Quer dizer, a única notícia relevante não é notícia ainda, é uma antecipação de uma notícia. O que vai acontecer no domingo? Quer dizer, quantas pessoas vão às ruas, com quais palavras de ordem, que tipo de reação esse movimento vai provocar. A gente não tem instrumento de medição para poder avaliar que tipo de adesão ele pode ter, esse protesto. Espera-se, a nossa torcida é para que seja gigantesco, mas essa é a questão, né? E nós vamos ter, só para lembrar, se tudo der certo, se a gente conseguir, tecnicamente, nós somos todos paspalhos aqui, nós teremos um hangout com o pessoal fomos convidados pelo Movimento Brasil Livre para fazer um hangout com eles na quinta-feira. Bom saber. Eu não fui informado, mas é bom saber. Você não foi informado? Do dia e do horário, não. Obrigado. Desculpa. É uma reunião de pauta, vale tudo. Eu ia mandar uma carta. Não, vai ser quinta-feira. Quinta-feira. Não, a gente tinha combinado meio quinta-feira, né? Mais ou menos. Vai ser quinta-feira às 10 horas. Eu acho que a gente pode até, eventualmente, gravar o Hangout e jogar também na reunião de pauta. Pode ser. Né? Vamos ver. Enfim, se a gente conseguir fazer. Se a gente conseguir resolver as questões técnicas. E outra coisa que eu queria lembrar aos nossos leitores é que o nosso Antagonistas nas Ruas, a gente vai reativar. Se eu conseguir lembrar da senha, é o e-mail que nós usamos nos protestos anteriores para receber o material dos nossos leitores no Brasil inteiro, e a gente fica postando aqui desesperadamente o dia inteiro, porque vale a pena acompanhar. E, em muitos casos, acho que a gente deu mesmo tendo uma visão meio impressionista da coisa, a gente deu uma ideia do que estava acontecendo no país. Diogo, a gente pode criar outro e-mail, viu? O seu mesmo. Boa. Essa é uma boa solução. O Face não tem jeito. O Diogo, você tem eu estava lendo, Diogo Mário, eu estava lendo assim, me dediquei a tentar entender que agenda era essa do Renan, né? Que ele estava colocando as propostas e tal. Tem muita coisa velha, muita coisa ali que já estava na pauta do Congresso há muito tempo. E na verdade, é o que você falou, Mário, é uma grande cortina de fumaça, né? É uma semana fatídica, vamos dizer assim, né, para Dilma. Então eles estão criando, o Renan realmente está entrando aí num acordo com o Palácio, aí, com uma fatura alta a ser cobrada, e o que estão criando é pura cortina de fumaça. Então, você vê as notícias hoje, que vai fazer isso, que é negócio de reserva indígena, que é coisa de terceirização, cobrar SUS de outras faixas de renda. Então, eu tenho, só para não perder o mote, eu tenho uma sugestão. Eu sou a favor da criação de uma reserva indígena para colocar os petistas todos lá. O que vocês acham? Em Roraima. Todos eles batendo pinico. Batendo pinico. Olha, eu sugiro que essa reserva seja lá na Venezuela. Na Venezuela, boa. Mas realmente assim, virou uma grande cortina de fumaça, né? Então é reunião atrás de reunião, não se decide nada, se conversa muito. A única coisa que eu vi interessante aí foi o Collor recomendando a Dilma que escute ele em relação ao impeachment. É bom mesmo, né? Porque é para ela ir no mesmo caminho. Denunciar. Por outro lado, isso do lado do governo, do lado do PT, aliás, do lado, enfim, da oposição do PMDB é isso, do lado do PT também reuniões inúteis, mas
discursos agressivos, né, na Câmara, como o da Gleisi Hoffmann ontem, que foi indecoroso, né, em relação ao TCU. Só mostra o medo e o desespero dessa gente. Nas redes sociais também, vocês viram, a gente colocou o que eles estão espalhando, não vou, eu não vou, no dia 16, é coisa de golpista, corrupto, aquela velha cantilena deles. E do lado do PSDB, aquele melê de sempre, né? É o Aécio indo e vindo, dizendo... não, o Alckmin falando aquelas bobagens que ele fala, porque não quer o impeachment, né? Não, é inacreditável, é inacreditável. Quando você faz uma lista de tudo que nós já sabemos, tudo que já foi revelado, é tão inacreditável que se discuta, por exemplo, que o impeachment não pode ser pedido porque houve a doação oficial, embora seja um achaque. O Ricardo Pessoa falou que deu dinheiro em 2010 para essa mulher, dinheiro sujo, dinheiro roubado da Petrobras, e passou pelo Caixa 2. Se você não usa isso para impeachment, você dá razão ao Janot, que disse que não podia pedir o impeachment, não podia investigar a Dilma, porque os fatos de 2010 se referem ao mandato passado, anterior, o que é um absurdo, obviamente. Essa mulher não tem condições morais, políticas e morais para governar o país. É simples assim. Não existe. Tem também a anotação do Marcelo Odebrecht, mas alguém precisa perguntar a respeito disso. Cláudio, me conta uma coisa. Quando é que vai ser o depoimento não vai ter mais depoimento do Marcelo Odebrecht? Ele não fala nada, né? Ele não, por enquanto, não tá dizendo nada, nem explicou, né? Eles inventaram uma desculpa para aquelas... Para algumas voltar a falar com ele lá, eu não sei qual é o plano, né? Porque eu acho que o plano é deixar o cara apodrecendo na cadeia por um tempo até ele se decidir falar, né? Eu acho que o único plano razoável neste momento é esse, deixa o cara lá. Quando ele estiver podre, ele fala. Mas eu acho que a partir por exemplo, tem ali naquela anotação, você tem o Vacari, você tem a Dilma, e você tem Então, eu acho que no caso da Dilma, já que parece ser uma doação de campanha, visto que se tratava do Vacari, talvez fosse o caso de convocar, e aí eu não sei se o Moro tem esse poder, como juiz, ele pode convocar qualquer pessoa, né? Imagino. Convocar o Edinho Silva, que era o cara da campanha. Enfim, tem que pôr mais gente nessa história. Imagina se a CPI da Petrobras não tem de perguntar, não tem de esclarecer. Mas os jornais não estão tratando disso, Marinho. Os jornais não tratam disso. Os jornais do Caderno Vermelho. Os jornais deram a notícia, nós chamamos a atenção para o fato de que havia uma anotação dizendo o Marcelo Odebrecht chantageou o governo, mandou o diretor jurídico da empresa dele ir ao ministro da Justiça e falar, olha, avisa a mulher que o dinheiro que ela recebeu veio da Suíça. Isso está expresso, está escrito. Está estranho, porque você não tem nenhuma repercussão sobre isso, você não tem disso, você não tem repercussão do Caderno Vermelho do irmão do Dirceu. Depois você tem que perguntar, você tem que saber se Lula é Lula, se o depósito do avião foi um depósito do avião para ir para onde, para fazer o quê, e quem pagou. São três coisas que precisam ser descobertas, mas não existe um enigma aí. Existe a necessidade de se descobrir a verdade. Só isso. Tem muitas questões que estão ainda em aberto, né? A gente espera que a Polícia Federal pergunte ao irmão do Dirceu até hoje, né? Porque amanhã já vence a prisão temporária. Em relação a essa questão. Pedir mais uma vez a preventiva, né? Não, a temporária. Ele pode renovar? Não, ele pode. Bom, aí depende do que eles acharem. Eu imagino que, assim, diante de tantas evidências que estão ali naquela busca e apreensão, em outros elementos e nos depoimentos dos operadores ali, eu imagino que o Moro vai decretar até a preventiva deles, né, que era o certo. Mas está tudo muito estranho, sim. Inclusive, aquele processo mesmo, né, que a gente tratou algumas semanas atrás
das contas, a prestação de contas da Dilma de agora, né? Está parado, né? Foi para a Polícia Federal e ninguém toma nenhuma decisão. Está parado e ficou por isso mesmo. E isso é uma coisa que envolve o Edinho, que envolve toda essa turma. A gente acabou de publicar que na quinta-feira o TSE faz um julgamento das contas. É o primeiro de 3 ou 4 julgamentos da campanha da Dilma. É um fato de uma importância inacreditável. Pode. Mas ainda é um processo. Pelo menos vai ter uma noção de como o TSE está dividido e com quais argumentos e qual é o pelotão, o batalhão do governo. A informação que eu confirmei, quer dizer, enfim, aqui o PSDB espera que esse processo especial do TSE eles acham que depende muito do depoimento do Ricardo Pessoa. Que ainda não foi feito. Então, esse é outro processo. A ação que vai ser julgada na quinta-feira é outra. De qualquer maneira, é uma ação que já envolve todo o noticiário sobre os recursos ilegais que foram para a campanha da Dilma. Eu posso antecipar o voto do Toffoli. Eu também posso antecipar o voto da Luciana Lócio. Mas o fato é que esses processos estão todos imbricados. O caso do Ricardo Pessoa depende da aprovação, eu acho que é do STF, se não me engano, né? Enfim, e eles estão apostando muito que no depoimento do Ricardo Pessoa, caso ele venha ocorrer, né, ali fique muito claro, ainda mais claro, mais explicitado, né, a fraude na contribuição de campanha. Se bem que, do ponto de vista não legal, porque não tem nada a ver com a campanha de 2014, mas do ponto de vista político, eu repito, o Ricardo Pessoa declarou que em 2006 ele financiou, com dinheiro roubado e dado para o Felipe, a campanha do Lula, e em 2010 ele fez a mesma coisa para a campanha da Dilma. Mas peraí, tem aí o Ricardo Pessoa, se eu não me engano, eu posso estar enganado, o Ricardo Pessoa tem alguma contribuição também para a gráfica fantasma que nós descobrimos. Bom, isso o Cláudio deu na Isto É. O Cláudio deu na Isto É que ele ali está mais claro do que aquilo não tem, né? O dinheiro entra, no mesmo dia sai para a gráfica, para a empresa fantasma, são notas frias, assim, eu não vejo realmente... Campanha de 2014, senhores. 2014. É 2014. A gente está falando de campanha de 2014. O depoimento dele em relação a 2014 tem aquela ambiguidade, porque foram declarados os 7,5 milhões que ele deu para a campanha da Dilma. Óbvio que não foram declarados os milhões que ele deu para o PT e que depois foram repassados para a campanha da Dilma também. Mas, de qualquer maneira, as condições políticas... Como é que o Lula vai se apresentar em 2018, sei lá, esperemos antes disso, dizendo, diante de um fato como esse, em 2006 ele foi eleito com dinheiro roubado da Você fala em política, aí tudo bem, o Alckmin fala aquelas besteiras, mas você vai olhar o Aécio está sempre dando uma no cravo, outra na ferradura, né? Essa coisa de ser mineiro, olha, mineirada, para com isso, vai. Pessoalmente eu iria... Mas eu tenho que ouvir os dirigentes eles sabem o que pensa o Alckmin, ele sabe o que pensa o José Serra, sabe o que pensa o Fernando Henrique, ele tem de tomar uma decisão por conta própria, enfrentar essa velharada do partido dele e ir às manifestações, tem a obrigação moral de participar. Você é um dos poucos políticos que pode hoje aparecer em público sem ser vaiado. Lógico. Vá sentir um pouco o cheiro de povo. Porque é povo, viu? Você vai nessas manifestações, é papo furado de que é só classe média. E classe média também é povo, viu? E você falou a coisa certa nessa agora. Ele é um dos raríssimos políticos que, no meio de uma multidão, não seria mais do que vaiado, não jogaria um tomate na cabeça dele, como aconteceu com qualquer petista. Provavelmente até aplaudido. Agora, esse discurso de que o PSDB não tem nada a ver com os problemas do governo. A gente sabe, peraí, o problema não é do governo, o problema é do país. Lógico. Um baita problema. É o país. Esse problema se chama governo do PT. É simples assim. Parece, no final das contas, que
o Aécio às vezes ele parece que quer, mas não quer, né? Então fica nesse vai, não vai, e você não tem oposição no final das contas. Então acaba que fica aparecendo ali aquela coisa muito diplomática ali até do Fernando Henrique, dias atrás. Ele fala muito em sintonia com o Fernando Henrique. Então, assim, você percebe que no final das contas eles ficam ali em volta do assunto e ninguém bota a cara. Não, mas ele tem a obrigação de ir. Ele tem a obrigação. Ao mesmo tempo, essas divisões do PSDB, dentro do PSDB, ou seja, Aécio querendo caçar o mandato no TSE para novas eleições, ao passo que o Serra prefere que seja o Temer, porque aí ele tem chance de ser ministro, e o Alckmin é melhor que fique essa mulher, porque aí a minha chance aumenta em 2018. Enfim, o Aécio tem que pôr na cabeça que isso tudo se desfaz quando ele tem a força popular. Se ele tem a força popular, ou seja, se ele vai à manifestação, se ele ganha esse fôlego, não é? Por parte do povo, de quem emana o poder, isto não é papo furado, essas divisões acabam. Ou elas se enfraquecem. Ou ele enfrenta essa divisão, ou ele enfrenta a divisão. Ele não. A ruptura paga em certas situações históricas. Neste momento, uma ruptura pagaria, inclusive. Ele venderia ao Aécio um dividendo político gigantesco, se ele tivesse a coragem o eleitor, qualquer eleitor, mas o eleitor do PSDB, ele não quer compromisso com o PT, ele não quer mais 3 anos de PT, ele sabe que o PT se tornou um partido e um governo ilegítimos. Eles são ilegítimos. Não tem mais legitimidade constitucional. Então, assim, é papo furado. Parem de fazer cálculos. Ouçam, vejam a realidade. É difícil, né? Difícil. Isso. Bom, vamos embora. Parabéns pelo 1 milhão de usuários únicos. Parabéns pelo 34 milhões. Parabéns a vocês. Vocês fizeram um trabalho danado de bom. E, gente, 1 milhão de usuários únicos. Deu certo. A meta agora é dobrar a meta, né? Agora é 2 milhões. Dobrou a meta, a gente passa a Veja. Se dobrar a meta, a gente ganha da Veja. Já que a gente tem 60% do que eles têm. Bom, vamos lá. Vamos lá. Abraço. Abraço. Tchau. Tchau.